de Arte e Cultura, e hoje a gente está trazendo para vocês aqui no IFE uma palestra de um medievalista da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Ricardo da Costa. Ricardo da Costa, ele muito gentilmente aceitou fazer essa palestra aqui por intermédio do professor Jaime, de História. E eu espero que todos gostem, né? Porque o professor Jaime super acessível, super legal, a palestra é um tema super bacana, mitos da Idade Média. Agradecer aos professores que lideraram, tá? Agradecer a presença de vocês também. E vou passar a palavra ao professor Jaime aqui, que foi a pessoa que trouxe, né, o Ricardo da Costa para a escola, tá bom? Obrigada. Bom dia. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente à professora Fernanda pela oportunidade e pelo empenho de trazer o professor Ricardo da Costa para ministrar essa palestra para nós. E como é um tema que nós estamos trabalhando, eu com a professora Elaine, nos primeiros anos, creio que essa palestra vai enriquecer muito a nossa vida intelectual, cultural, e aprender um pouco mais, né? Porque história é muito complicado, a gente não é como na matemática, que 2 mais 2 são igual a 4, a gente faz a conta, acabou. Na história a gente sempre tem que pesquisar, sempre tem documentos aparecendo que façam a gente ver que a história não era como aquilo que a gente aprendeu quando criança, no fundamental. Então, a história exige que a gente continue estudando. E essa palestra vem a calhar com isso. Então, vou fazer uma breve apresentação do professor Ricardo, para que vocês possam conhecer um pouco do currículo dele. Professor Ricardo da Costa, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com 2 pós-doutorados em História Medieval e Filosofia Medieval pela UIC, Universitat Internacional de Catalunha, Barcelona, 2003 e 2005, professor associado 3 do Departamento de Teoria de Arte e Música da Universidade Federal do Espírito Santo, acadêmico correspondente da Real Academia de Bones Lettres de Barcelona, na Espanha, sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, líder do grupo de pesquisa do CNPq Arte, Filosofia e Literatura na Idade Média, membro do IVITRA, Instituto Virtual International de Tradução, da Universidade de Alacant, na Espanha, do grupo de trabalho de Filosofia Medieval na UFPB, da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, professor efetivo do Programa de Doctorado Internacional, Transferências Interculturais e Históricas em la Europa Medieval Mediterrânea, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Alacant, também na Espanha, é a mesma cidade. Dos programas de pós-graduação em Filosofia e Artes na Universidade Federal Fluminense, tem mais de... Olha, perdão. UFES, UFES, esse negócio de Universidade Federal me confunde. Então, ele também ministra aulas no Departamento de Filosofia e Artes, na pós-graduação do Espírito Santo. Tem mais de 70 artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior, na Argentina, Colômbia, Costa Rica, México, Espanha, Portugal, Estados Unidos. 15 livros e 31 capítulos de livros, traduziu dezenas de textos medievais, trabalhos disponíveis em seu site www.ricardocosta.com. Recentemente, traduziu a novela Curial e Guelfa, do século XV. Essa novela é bonita. Está falando que a novela é bonita. Vai falar um pouco mais dela daqui a pouco. Sob encomenda para a Universidade de Alacant, na Espanha. Trabalho publicado em 2011 pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, e acabo de traduzir a obra Le Somni, de Bernard Métier. Sou poliglota ainda não. Trabalho também a ser publicado por Invita. Então, agora deixo a palavra para o professor Ricardo da Costa. Bom dia, gente. Vamos bater um papo hoje sobre as invenções que vocês aprendem sobre a Idade Média. Vocês querem começar por qual?
do cinto de castidade até a primeira noite com os camponeses, que o senhor feudal tem direito. Vamos falar um pouquinho dessas maravilhas de Hollywood. Mas eu queria começar... Vamos falar primeiro sério, depois nós passamos para a brincadeira da invenção do cinema. Dá para ver legal? Essa aqui é a Catedral de Milão, construída no século XIV, 13, 14. A primeira ideia que eu quero passar para vocês, para depois vocês me fazerem as perguntas e nós conversarmos um pouco, é essa noção que, não sei se vocês aprenderam, imagino que sim, que na Idade Média a igreja proibia as pessoas de estudar, escondia o conhecimento, não gostava que ninguém aprendesse a ler nem a escrever, etc, etc, etc. Imagino que vocês devam ter aprendido isso em maior ou menor grau. Estou correto? Sim. Estou? Pois é, mentira. Primeira coisa, então começo com a educação. Estamos aqui no Instituto de Educação e vamos falar sobre educação. Então, primeira coisa, todo o conhecimento do mundo antigo, tudo, literatura, história, poesia, poemas eróticos, tudo vocês podem imaginar do mundo greco-romano, do mundo ocidental, da Europa ocidental, só chegou aos dias de hoje, só chegou ao Renascimento, só foi transmitido ao mundo moderno graças ao trabalho dos monges medievais que copiaram tudo, porque havia uma noção: todo conhecimento é bom, independente qual seja. Eu tenho que, como dizia minha avó, matar a cobra e... Não conhece essa expressão popular? Fala. Matar a cobra... Mostrar o pau. Eu vou mostrar documentos aqui, imagens e indicar textos para vocês lerem. Matar a cobra e mostrar o pau. Bom, aqui tem imagens medievais de monges copiando. Platão, Aristóteles, livros de história, como eu disse, poesia erótica, tudo que tinha pela frente, eles tinham a noção de guardar para a posteridade, porque todo conhecimento é bom. Não está fazendo nada? Leia um livro. Você não vai perder nada. Perder você não vai. Porque todo conhecimento é bom. Estão copiando. Era trabalho copiar, porque papel estraga, papiro estraga, tabuinha de cera quebra, incêndios, acidentes naturais, guerras, etc. Tem que guardar para copiar. Então, um dos trabalhos desses monges que viviam nas abadias era copiar a tradição literária, intelectual do mundo antigo. Os textos as cópias mais antigas que nós temos, em sua maior parte, da literatura antiga, do século I a.C., II a.C., III, I depois de Cristo, são do século VIII. Monges que copiaram, porque a coisa estava se perdendo. Então, primeira noção, todo conhecimento é bom. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Não dá para ler. Um monte de gente, né? Inventaram a biblioteca. Biblioteca. Tem em casa livros para você consultar os livros. Não, melhor, inventaram o livro. Isso aqui, esse aqui, por exemplo, o Jami me emprestou ontem. Me recebeu lá no... Como é que é o nome do hotel? Pitucão. E jantamos, e ele me emprestou aqui esse livro de História em Movimento, eu adotado aqui, né? E após uma caipirinha, fui para o quarto de hotel, peguei o livro e dormi tranquilamente, tive ataques epiléticos, batia com a cabeça na parede, as pessoas achavam que eu estava tendo uma convulsão à beira da morte,
com alguns absurdos que eu li aqui desse livro. E são absurdos repetidos em muitos livros. Eu vou comentar aqui também. Tá? Bom, inventaram a biblioteca, inventaram um livro. Antes, no mundo antigo, não havia livros. Vocês sabem, no mundo antigo havia papiros. Imaginem ler um livro de 200 páginas em papiros. O trabalho que dá. O trabalho que dá para guardar isso. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, aquela que pegou fogo quando Júlio César invadiu o Egito e conheceu a famosa Cleópatra, era toda de papiros. Imagine guardar uma biblioteca de papiros. O espaço que você tem que ter. Os medievais inventaram isso aqui, um livrinho que você, no caso, amarravam com pele de carneiro, coloca embaixo do braço e leva. Cabe muito mais informação aqui. Inventaram a biblioteca. Tenha livros em casa para você ler. Inventaram a caligrafia pequena. No mundo antigo, a caligrafia eram letras enormes e todas as palavras juntas. Não havia divisão das palavras. Imagina ler isso. Eles inventaram a letrinha pequena. Deixa eu ver a sua. Deixa eu ver a sua. Não é esse nome? Atos dos cavaleiros, dos três mosqueteiros? Atos, porcos, Aramis. Tudo o que se sabe sobre o mundo antigo é graças aos monges. Ele não tirou o lápis do papel, escreveu tudo ligado. Exatamente como os monges medievais. Isso aqui, o livro, a forma de escrever. A calça jeans foi inventada na Idade Média, porque no mundo antigo não se usa calça. Calça é coisa de bárbaro. O romano usava toga. Cortava o cabelo, fazia barba. Raspava os pelos do corpo todo. Os romanos. Medievais, cabeludos. Barbicha, barba e calça jeans. Tudo invenção medieval. Estão acompanhando, né? Biblioteca. Leitura em silêncio. Inventaram a leitura em silêncio, Jaime. No mundo antigo liam em voz alta. Imagina a loucura. Vocês todos estudando em voz alta. Imagina o caos que seria. Já é uma loucura. Vocês fazem um pouco de silêncio às vezes. Agora, eles inventam a leitura em silêncio. Você para pensar o que leu, para um segundinho, medita. Isso é uma invenção da igreja, famigerada. E tudo isso é invenção da igreja. Né? Não pensem que essas coisas sejam invenções de ostrogodos, visigodos, burgúndios, alamanos, vândalos. Torcida do Flamengo. Eu morava em frente ao Maracanã. Uma vez fui na padaria comer um pãozinho, estava quase na hora do jogo. De repente o dono da padaria fecha correndo as portas. Não, velho, o que houve? Peraí, deixa eu terminar de tomar meu café. Não, a raça rubro-negra vai passar. Mas os vândalos também criaram uma civilização no norte da África muito interessante. Uma civilização romana, romanizada. Né? Mas enfim, não inventaram a biblioteca, nem a leitura em silêncio, nem os livros, nem a caligrafia, nem nada disso que eu estou falando. O amor aos estudos. Vamos lá. Aí mais uma imagem de uma pessoa estudando na sua biblioteca, já com livros e não papiros. Pode apagar essa luz? Por favor. Ficar no escurinho do cinema. Como vocês são comportados, pode apagar a luz. Ali. Já são livros na estantezinha dele. Desse monge. Ele está lá copiando. Na Idade Média, sinônimo de letrado, pessoa que sabe ler e escrever, é clérigo. Porque esses todos que eu falei, a torcida do Flamengo, os visigodos, os alandros, né, vieram para o Ocidente e não tinham escolas, não tinha tradição escrita, não tinham nada disso. Então, durante boa parte da Idade Média,
Letrado, pessoa que gosta, não só que sabe ler e escrever, mas que gosta de ler e de escrever. Também é uma coisa rara. Está sempre associada à igreja, não por culpa dela, mas pela sociedade que não sabia nem ler nem escrever, de pai, de mãe, de avô e avó e bisavô. Isso foi uma tradição que demorou alguns séculos para ser quebrada, até inventarem a universidade. Ideia medieval que não existia no mundo antigo. Uma universidade, uma faculdade, um instituto desses aqui, é uma ideia medieval. Reunir pessoas de diferentes famílias interessadas em estudar, ou pelo menos que os pais querem que estudem. Invenção medieval em uma sala de aula. É claro, os estudantes, para ficarem mais comportadinhos, não podiam fazer traquinagens. Eles tonsuravam, cortavam. Aqui a tonsura é cortar aqui. Quase como se fossem padres. Para estudar, não pode fazer sexo. Porque se você faz sexo, você gasta um tempo. Vocês concordam? Gasta um tempo. Aí você fica lá pensando naquilo, e estudo que é bom. Nada. Nem o professor podia sair com alunas, que dá confusão. Não dá confusão? Dá confusão. Deve dar. Na Idade Média deu com um professor, o famoso Abelardo, contratado para dar aulas particulares para uma menina. Ele com 40 anos, professor universitário de Paris, da universidade que está nascendo, da Sorbonne, em Paris, famoso, dialético, grande intelectual, é contratado por um bispo para dar aulas particulares para a sobrinha do bispo, uma menina de 14 anos. Uma menina de 14 anos. O professor de 40, virgem, já estão juntos. É difícil de acreditar, né? Mas pode acreditar. E a menina de 14, naturalmente, também virgem. Como é que eu sei dessa história? Como é que nós sabemos dessa história? O Abelardo escreveu a história. Está publicado, traduzido até, já foi traduzido para o português, na editora Martins Fontes. Coleção Gandara, uma coleção pequenininha de livros branquinhos, só de fontes medievais. E o Abelardo conta a história. Aulinha para lá, aulinha para cá, livrinho para um lado, livrinho para o outro. Ele fala no texto, ele não tem vergonha nenhuma de falar. Rapidamente eu passei as minhas mãos dos livros para os seus seios. Fala no texto. O meu livro, nossa, muita cara de pau, contando sem a menor vergonha, né? E aí se tornaram amantes, os dois, escondidos, tendo aulas particulares em casa. Vocês já aprenderam que mulher não podia estudar? Na Idade Média. Pois é, a Heloísa estava tendo aula, porque sabia grego, sabia latim, era uma menina muito inteligente. O tio quis incentivar esse amor que ela tinha pelo estudo. Parei para contar uma historinha, gente, se me permite. Né? Como é que acaba essa tragédia? É uma tragédia. Continuaram tendo aulas e tendo relações sexuais, amorosas, se apaixonaram perdidamente, e de vez em quando ele dava umas surras nela, porque na Idade Média os professores podiam bater nos alunos. Tem pinturas medievais engraçadíssimas. O aluno não fez o dever de casa, vem cá. Pá, aí a turma toda rindo do garoto. E ele de vez em quando batia na Heloísa para o tio achar, ouvia ela, ai. Ah, está tendo aula. Tá tudo bem, está tendo aula. Bom. Está apanhando, está tendo aula. E aí, lá pelas tantas, a menina fica grávida. E a confusão danada, e o que faz? Ele vai ter que casar, ele se oferece para casar com ela. Mas só que se ele casasse com ela,
ele perderia o emprego na universidade porque o professor não podia se casar. Ele se casava com os estudos. Se casava com a dedicação aos estudos. Pasmem. A Heloísa diz para ele: não precisa casar comigo não, eu assumo sozinha. Pode continuar como professor, é o seu dom, e eu assumo, porque casamento não combina com estudo. Aí ela faz um discurso enorme contra o casamento. Como é que você vai estudar se vão nascer as crianças e filho correndo para lá e para cá, chorando? Como é que você vai conseguir estudar? Não precisa casar não. Aí ela faz um discurso contra o casamento. Estão vendo a diferença de Hollywood e do que ensinam de professores que não conhecem a Idade Média para a documentação da época? Bom, o que acontece? Mas ele quer casar. Aí falam ele fala com o tio fica um aralho e tal, mas casam escondido. O que o tio faz? O tio fica furioso e manda lá na madrugada uns caras lá no quarto dele para cortaram o Joãozinho. E aí, toda Paris fica sabendo, é um escândalo, porque, pasmem, os alunos achavam muito nobre o professor resistir às tentações do sexo. Os alunos achavam isso muito legal. Mas ficaram todos com pena do Abelardo ter o Joãozinho. O Joãozinho foi embora e foram atrás do Abelardo assistir a aula. Ele ficou com vergonha, fugiu, se isolou lá no morro. Aí os alunos iam lá ter aula com ele. E aí ele entra para o convento. E ela, por amor a ele, entra também no convento. Meninas, vocês acreditam? Não, meu amor não pode mais nada comigo, mas eu também não quero mais nada com ninguém. E eles ficam trocando cartas, ele no convento, ela no outro. Essas cartas também foram publicadas, está na coleçãozinha que eu disse, da Martins Fontes, e viraram um tema da história do amor no Ocidente. Bom, isso é um exemplo de uma historinha para mostrar para vocês. Isso aconteceu no século XII, um pouquinho antes da explosão das universidades na Europa. Para contar para vocês um pouco de história real, isso é verdade. Chegaram a duvidar, no século XIX chegaram, será que isso é verdade? Não é possível. A menina falar, não precisa casar comigo não, que eu assumo, é muito moderno para a Idade Média. Chegaram a desconfiar disso, mas diante da documentação, a historiografia, os intelectuais cederam, e hoje é senso comum que não, isso é verídico. Tá? Trouxe mais umas imagens. Imagina aí, o Abelardo